O meu nome é Alfredo Julien, né, sou professor de História da Universidade Federal de Sergipe, e a ideia de fazer esse trabalho a respeito de Mário Jorge surgiu do evento realizado pela deputada Ana Lúcia. E a ideia que eu tive foi o seguinte: se eu estudo personagens da antiguidade até meio mitificadas, né, por que eu não posso fazer o mesmo trabalho a respeito da figura de Mário Jorge? Em torno da figura de Mário Jorge surgiu também toda uma rede de relações de amizade dos amigos de Mário Jorge, tudo quanto é tipo de amigo que ele teve na época da sua juventude. Então, meu interesse, ele se dirigiu para a figura do Mário Jorge, e outra para as relações da juventude, as amizades de Mário Jorge, né? Cada um com a sua própria história, com a sua própria participação, a sua própria inserção política, social, cultural no ambiente aracajuano. De tal forma que o resultado final, que se eu pudesse conseguir realizar, é tentar fazer uma comparação entre, né, o relato dessa juventude nos anos 70, 64, 73, no máximo, 71, e o pessoal tudo hoje, né? Quer dizer, não dá para fazer uma história, talvez com o tempo eu consiga fazer um modelo de história de vida, mas não sei, é muito trabalho, muita gravação, e a gente opera de maneira muito artesanal, né? Então eu selecionei, a minha ideia seria pegar a parte da juventude, quem teria uns 20, 18 anos, em 1970, seccionando de 64 até 1970, e depois, hoje, né? E o interesse maior começou então com a figura de Mário Jorge. Então eu gostaria de começar a conversa com essa pergunta, né? Quando o senhor conheceu Mário Jorge? Mário Jorge é filho de seu Clodomir Andrade Vieira e de dona Ivone Menezes Vieira. Esse casal, que tanta alegria causa até em falar, nós nos conhecemos através também de uma vinculação com o Cotiguíba Esporte Clube. Seu Claudomir, o pai de Mário Jorge, era um grande atleta de basquetebol e de remo. De vez em quando até batia uma bolinha no futebol. E é graças a essa amizade de seu Claudomir e de dona Ivone com o Cotiguíba que estabelece uma amizade com meu pai, Alvarim Mangueira, e minha mãe, Iraci Dantas Marques. Meu pai, Alvarim Mangueira Marques, minha mãe, Iraci Dantas Marques. Por conta disso, o meu conhecimento de Mário Jorge é mais ou menos da minha lembrança quando nós tínhamos mais ou menos 10 anos. Por quê? Porque a gente não memorizava, e até porque a vida clubística se resumia a alguns acontecimentos de competições náuticas, ou de basquetebol, de futebol, mas não eram coisas que não tinham um ritmo de o clube abrir semanalmente. Pelo contrário, a gente ia para as competições. Então, eu só me recordo de Mário Jorge a partir dos 10 anos de idade dele, eu já um pouco mais velho, com 11 anos e meio, para 12, e é nesse momento que ele entra no Ateneu, no Colégio Estadual Ateneu Sergipense. E desde a sua primeira estada no Ateneu, é claro que, morando perto um do outro, e tendo como base nossas famílias, que já eram amigas, e ainda mais o clube, que na época era líder no basquetebol, era líder no remo, de igual para igual com o Clube Esportivo Sergipe, é claro que a amizade se estabeleceu de tal ordem que eu passo a ver em Mário Jorge uma espécie de um irmão. Então, vocês dois estudaram no Ateneu? No Ateneu. Eu, no primeiro momento, com um ano mais velho do que ele no Ateneu. Ele entrou 1 ano e meio, quer dizer, 2 anos antes, não, 1 ano e meio antes. Pois bem. Para a gente poder datar, o senhor consegue lembrar quando o senhor... Eu entrei em 1956, se eu não me engano. Então, 56, e certamente em 57 ele entrou
né? 57, 58 ele entrou no Ateneu. Logo formamos uma amizade boa com o Léo Filho, com o Henrique Vieira, que era parente dele, com o Washington Cachimbal, que já está falecido, foi economista, com Apolônio Souza Carvalho, Abelardo Silva Souza, não é? Formamos Manuel Diniz, não é? Ivone, né? Terezinha Lemos. Formamos um grupo de pessoas jovens, né? Entrando para a adolescência e já preocupado com as questões sociais, porque entramos no momento em que o Brasil desenvolvia algumas atividades que ensejavam discussões de professores do nível de Ofelísia Freire, não é? Que era militante do velho PCB, do professor José Silvério Leite Fontes, que era um homem vinculado demais à igreja, um teólogo e um professor de história de alto nível e advogado, e que, sendo ele da igreja, mas tendo um tio-avô que tinha sido o primeiro homem lá em Santos a ler Karl Marx e ter se tornado marxista e ser considerado o primeiro marxista do Brasil, talvez por isso ele vinculou a doutrina social da igreja à visão marxista e ele trabalhava isso sinuosamente e esses professores de alto nível nos deram a condição de logo cedo pensar em política, pensar e discutir questões sociais. Bom, então, quer dizer, vocês já eram comunistas nesse período? Não, nós éramos muito jovens. Não, mas é bom, a brincadeira não ofende. Não éramos comunistas. Meu pai tinha sido preso como comunista em 1935, mas eu nem sabia disso, porque ele fez uma promessa depois das minhas tias, quando o velho PCB voltou à ilegalidade em 47, que não mais falaria para os filhos, cada um tomasse seu rumo. Meu pai só veio me dizer que tinha sido amigo de Luiz Carlos Prestes e participado da Aliança Nacional Libertadora, como líder sindical que era, em 1935, quando eu fui preso pela primeira vez depois do golpe militar de 64. Mas voltemos a Mário Jorge. Então, a nossa amizade do Ateneu começou assim, por força de um clube chamado Cotiguiba. E da amizade dos nossos pais. Só uma coisa, então, vocês têm amizade no clube do Cotiguiba e aí passam a ser amigos também no Ateneu. No Ateneu. Me chamou a atenção um aspecto interessante, o contato de vocês e do grupo de colegas que vocês formaram com essas questões sociais, né? Vocês estudaram no Ateneu até que idade? Nós estudamos no Ateneu até que veio o golpe militar e a ditadura impôs, e a diretora Maria Augusta Lobão entendeu que, para ficar de bem com a ditadura, deveria nos expulsar sob a alegação de que nós éramos subversivos, não é? Que era o termo usado na moda para denominar, de um modo geral, de forma genérica, todos os que lutavam pelas ideias do socialismo. Então, subversivo naquela época era sinônimo de comunismo. Né? E nós fomos expulsos ex officio, fomos transferidos ex officio, e eu, Mário Jorge, Abelardo, Anderson, Jackson e Alceu. Nós fomos 6, sob a alegação de que éramos subversivos. Vamos voltar lá para 57? Vamos, 57, 58. O Brasil... Vocês estão entrando lá no Ateneu. No Ateneu, e aí o senhor me falou da professora Ofelísia Freire. Né? E ela já deu aula para vocês logo assim, com 10, 11 anos de idade? Com 10, 11 anos de idade, ela falava... A primeira aula dela, nunca vou me esquecer, ela falava sobre Portugal, a origem da nossa língua portuguesa. Pela primeira vez eu ouvi aquela expressão portucalense, né? Que ela mostra como foi que surgiu a nossa língua, mostrava a evolução histórica da Roma Antiga, que foi graças a isso que surgiram as línguas neolatinas. Ela dava uma aula de história no sentido voltado para explicar ela tem uma visão muito ampla e ela se comunicava bem com os professores de história, que aí, coincidentemente, o professor de história, no caso Silvério, tratava geralmente de reforçar, mesmo que naquele momento não se tratava no calendário nosso, não, na agenda nossa, não, como é que se diz? No currículo, não, no plano de curso não estivesse embutido aquilo. O Ateneu, pela sua congregação, estabeleceu para os alunos da primeira série ginasial como se fosse uma palestra para também casar nessa transversalidade
mostrando como foi Roma antiga e como Roma expandiu seus domínios, e em expandir seu domínio fez nascer a língua francesa, a romena, a italiana, que é produto direto dela, não é? E a língua espanhola, e que o português era a última flor do lácio. Aí ela explicava isso, e mostrando as conquistas. E aí mostrava a beleza que é o povo brasileiro, porque se o povo português era o povo mais misturado do mundo, vejam agora ele misturando-se com índio e negros. Quer dizer, nós somos uma sociedade plural do ponto de vista étnico. Ela defendia esses pontos de vista mais avançados. Então, quer dizer que para o senhor... Então, isso foi um negócio, uma abertura, assim, que ela contava de forma mágica toda essa evolução. A professora Ofenísia Freire e o professor José Silvério Leite, né? Leite Fontes. Leite Fontes, ele foram os dois pensadores que nos entusiasmam. Vocês ao pensamento social. Social. Sobretudo eles. Depois apareceram outros, como Bonifácio Fortes, né? Dr. Osman, aí já a nível de universidade, mas vamos voltar, né? Para o que você diz, 57, 58, 59, com 11 anos, né? E aí surgiu um primeiro momento quando Lincoln Gordon, representando os Estados Unidos no Brasil, e que o movimento estudantil já sabia que ele era contra a pesquisa de petróleo, nós então fomos convidados pelo Grêmio Cultural Clodomir Silva, cujo presidente na época, eu não me recordo se era Valfredo Neri, se era Gildo Garcia, eu não me lembro se era Nísio Prudente, só sei que o presidente do Grêmio Cultural Clodomir Silva convidou a todos para ir para a praça pública repudiar a presença de Lincoln Gordon, porque ele representava interesses contrários ao interesse do Brasil. Mas antes disso... Mas aí era em quando? Isso já é em 61, 62, mais ou menos Vocês isso. estavam no Ateneu ainda. No Ateneu. E o Grêmio era o Grêmio do Ateneu. O Grêmio do Ateneu, representando os estudantes. Antes disso, nós participamos de uma greve sem saber direito, só porque havia aumento de passagem de ônibus e a lógica, quem estudava no Ateneu, já que os líderes disseram que era preciso ir para barrar aquilo, porque como a gente caminha tanto, não é justo, e fomos para a porta da Prefeitura Municipal de Aracaju, que era ali no Parque Teófilo Dantas. Eu me recordo que até eu não queria ir, mas minha irmã, que já estava no Ateneu, dizia que quem estava no Ateneu tinha que participar dos movimentos. E me recordo que minha mãe disse, meu filho, Wélia, mais velha do que eu, 7 anos, ela está no científico, e dizia que eu tinha que participar. E como eu estava querendo era jogar futebol de mesa, botão, eu fiquei... eu também fui. Então, em Cotiguiba tem hoje uma senhora sala disso. Pois bem, então minha irmã insistiu para que eu fosse, eu estava renitente, e ela fala para minha mãe, meu filho, você está no Ateneu, você tem que participar dessas lutas. Seus irmãos sempre participaram. Fui porque minha mãe mandou e gostei. Porque lá havia o professor Franco Freire explicando as coisas. Não é? Franco Freire já era cunhado da professora Ofenísia Freire, cujo esposo Filemon Freire era comunista, do velho PCB. E o Franco Freire era um simpatizante, ele não era organicamente militante, mas ele, toda vez que havia uma prisão aqui de comunista, ele era preso porque era uma espécie de ideólogo do partido. Então, nesse período de 50 a 64, nossa militância era mais no campo esportivo e, esporadicamente, nós participávamos de atividades de contestação, em função de querermos uma União Sergipana dos Estudantes Secundários mais voltada para os interesses dos estudantes, discutindo questões que já eram temas nacionais, como reforma de base. Os professores faziam debates, mas de grande mesmo foi em 61, quando Jânio Quadros renunciou. Aí a gente já tinha uma relativa consciência, porque os professores do Ateneu nos davam condições de entender o que se passava no Brasil, em Sergipe e no mundo. Tínhamos bons professores. A gente consegue datar um pouco dessa maneira. Jânio Quadros, quando renunciou, o que o senhor
e Mário Jorge estavam fazendo? Nós estávamos no Ateneu, era agosto, e o professor Silvério reúne os estudantes no auditório, se eu não me engano foi no auditório, ou foram alguns estudantes lá para a congregação, e ele disse que o Brasil ia passar por um período complicado, porque não queriam dar posse ao vice-presidente que estava na China. Isso eu nunca me esqueço dele ter nos informado essa situação, né? E nós já tínhamos Preocupado, eu estava preocupado. E nós, né? Então, ficamos só naquela de preocupação, mas logo depois o prefeito de Aracaju, Conrado de Araújo, instala uns serviços de som, uns alto-falantes tradicionais na frente da prefeitura. A Gazeta de Sergipe também sai logo no outro dia com manchetes dizendo que não aceitava o golpe, mais ou menos assim, dizendo o que estava se passando no Brasil. E a Gazeta de Sergipe tinha sido Gazeta Socialista. Em Sergipe tudo é diferente. O dono da Gazeta de Sergipe, Orlando Dantas, era usineiro, mas era socialista, defendia ideias progressistas, de um Brasil brasileiro, de um Brasil democrático, de um Brasil anti-imperialista, né? Então, a Gazeta deu sustentação a essa discussão e foi aí que, durante 4, 5 dias, nós vivemos de assembleia em assembleia, na faculdade de Economia, se eu não me engano, era Economia, na de Direito. Mas, né? Eu, Mário Jorge, Abelardo, Apolônio, Ronaldo Matos Santiago, não é? Alceu Monteiro, Anderson Nascimento, que já escrevia, parece que ele já escrevia na Gazeta, era jovem, mas já tinha alguma vinculação dessa natureza. Então, nós ficávamos querendo saber das coisas. E é aí que João Goulart assume, né? Me recordo que o Grêmio saiu com notas oficiais contra golpismo, que a democracia tinha que ser afirmada, mas a nossa participação ainda não era tão efetiva. Primeiro, porque eram muito jovens, e segundo, a gente ia na lógica do Ateneu e dos seus líderes maiores, né? No caso aí, parece que era Anísio Prudente, tinha Ascânio. Depois ele nem participou mais de lutas assim, de uma família tradicional aqui, mas que era o presidente do Grêmio, se eu não me engano, era nesse período. Mas tinha Cana, que é Augusto Melo, que foi depois funcionário do Banco do Brasil, Carlos Augusto Melo, tinha Francisco Varela, chama Chico Varela, tinha Cláudio Messias, se eu não me engano, que o apelido dele era Buscapão, que a mãe... Sente aqui. Então, nós estávamos vivendo este momento, mas só em 1900... Rosângela, diga a Dora que eu estou dando uma entrevista. Vocês estão com... Não, ele é meu amigo. Ele podia ficar aqui, que ele pode me lembrar algumas coisas. Porque a gravação em si, ela vai... Eu não vou um bate-papo, né? A gravação em si, mesmo que fosse vídeo, ela não tem edição em hipótese alguma, porque ela vai servir de documento. Documento para depois pesquisar mais e precisar melhor as datas. Agora, uma coisa interessante, estamos aí ainda entre 58 e 1961. Porque tem coisas que eu não tenho... Mas nós éramos muito jovens nesse período, mas pode perguntar. Que vocês eram muito jovens. Vocês estão... Me parece aí que o senhor está lembrando de um Grêmio nacionalista, pelo menos, não diria... Democrático. Nacionalista democrático, com um grupo de professores também, no mínimo, nacionalista democrático. Sim. Com o Finísia Freire, no mínimo também apresentando uma postura relacionada ao PCB no campo da defesa do nacionalismo e de uma democracia contra talvez uma burguesia. Agora, entreguista, como nós chamávamos. Imperialista? Burguesia entreguista e tinha a burguesia nacional. Nacionalista, democrática. Agora, então, antes de passar, como vocês eram muito jovens, né? O que me chamou a atenção é como é que o senhor lembra... Você mesmo, pode dizer. Como é que você lembra desse Grêmio? E qual é a relação do Grêmio com os professores, esses professores que eu estou achando muito interessante? A gente pode continuar a conversa e depois nós vamos entrando. Mas me parece que esse grupo de professores... Então, o relacionamento do Grêmio
com um grupo de professores e com a escola. Muito bem. Nesse grupo de professores, podemos também colocar o nome de Maria da Glória Monteiro, uma professora de geografia, muito competente, também foi da Universidade Federal de Sergipe. Podemos juntar, tem um professor que eu estou esquecido agora o nome dele, mas que tinha essa visão, um professor de português, meio forte, bordão, e também ele promovia debates, né, interessantes. O Grêmio tinha uma relação muito boa, porque o Grêmio tinha a lógica de representar, já havia uma tradição desde Joel Silveira, aquele grande jornalista que se tornou o maior jornalista brasileiro, porque um sergipano que foi o único jornalista que cobriu a Segunda Guerra Mundial, né? Ele foi para os campos da Itália e se tornou um grande expoente do jornalismo brasileiro. Joel Silveira tinha sido fundador deste Grêmio, então esse Grêmio tinha essa tradição. E nós difundíamos essa tradição e a verdade é que houve um bom relacionamento com os professores. A nossa movimentação muitas vezes se dava em conflito com professores que não levavam a sério o ensino. Então, nós fazíamos nossas formulações, mandávamos para a congregação, naquele tempo tinha uma congregação, e o professor era sabatinado, inclusive com a presença dos representantes dos estudantes, para saber por que é que ele não estava cumprindo com rigor as aulas. O Grêmio também agia culturalmente, não é? Tanto que cresceu tanto o seu departamento de cultura que se transformou em Arcádia, se tornou autônoma uma entidade para discutir questões literárias e artísticas. O Grêmio também se preocupava com esporte, né? E com o que havia de mais moderno no ensino, porque éramos estimulados a isso por esses professores, né? Novas metodologias, contra a palmatória, que tinha aquele negócio de, como é que chama? A sabatina. Já no Ateneu já não existia isso, mas os professores nos preparavam porque diziam que era através da gente, nós poderíamos falar em casa e nossas mães não usariam a pancada como forma de educação, né? Não era pela pancada que se educa, porque senão a pessoa que recebe pancada também vai reproduzir aquilo mais dentro dos seus filhos, sobrinhos e netos, né? Então, os professores tinham essa preocupação, era um negócio muito mais bonito. O Ateneu era uma grande família e foi dentro dessa lógica que nós fomos crescendo, com espírito associativo. Ainda muito jovens, criamos o SEGAS, que era um clube de estudos geológicos, porque foi dito por alguém aí, que eu já não me lembro mais o nome, na época muito famoso, que o Sergipe era um estado que tinha muito petróleo, muito salgema, muito potássio. Seixas Dória, né, já dizia isso como deputado nos anos 50. E nós captamos aquilo. Mas tinha a influência dos professores ou não? Tinha a influência do próprio deputado federal Seixas Dória, que depois vai ser governador, que depois vai ser preso no golpe militar de 64 e vai para Fernando de Noronha. Ele era nacionalista, fez parte da frente nacionalista dele e repercutia em quem? Nos professores, né? Porque vinha também atrás dos professores, de vez em quando, aqueles bate-papo. Então, resultados. Os professores faziam uma introdução sempre que as matérias que estavam em foco nos jornais, 5, 10 minutos, os professores falavam sobre o que é que vocês querem que fale, qual é a notícia que está bolindo com a cabeça de vocês. Não tinha essas novelas, não tinha essas loucuras, não tinha esse tempo para tudo. Né? É o que eu falo para as pessoas, assim como mais antigamente o pessoal produzia música, não era de humanas, escrevia e tal, assim, o pessoal não assistia a série americana e nem novela. Né? Não é? E nem muito menos essa desgraça chamada, essa tecnologia moderna que faz que as meninas fiquem no WhatsApp, fiquem, né, no Face o tempo todo, não disciplina nada porque é uma novidade. Em 61, você participa da movimentação para que João Goulart assumisse... Mas como ingênuo, né? Eu, Mário Jorge Abelardo, participamos de forma muito ingênua, mas induzido pelos nossos professores. Que foram seus professores, e quais? O Silvério Leite, né? A Ofenísia Freire, é isso? Maria da Glória Monteiro, ela defendia o nacionalismo, a não privatização, a não internacionalização da Amazônia, né? Então, eram pessoas que chegavam juntos, né? O Ofenísia Freire chegou a falar algo a respeito desse assunto? Da não internacionalização da Amazônia?
Da posse? É. Claro, claro, isso é uma estupidez. E ela dizia, é bom conversar com quem tem. Ela dizia, por isso, curioso, né? por isso que ela dizia, nós optamos por Lott, mas Lott não tinha visão política. Felizmente elegemos o vice, porque naquela época o vice-presidente podia ser eleito de forma direta, não era vinculado o voto. Então, teve isso, né? Uma curiosidade, o PCB aqui elegeu Lott, Teixeira Lott, foi eleito pelo PCB aqui. Ele não foi de virar o PCB não. O Teixeira Lott era um cidadão honrado, o Marechal Teixeira Lott, que evitou o golpe contra Juscelino, mas você muito bem sabe que Teixeira Lott não queria o apoio dos comunistas, chegou a dizer, eu não quero apoio do PCB. Aí Luiz Carlos Prestes, que também era militar, mas claro, comunista e estava fora do exército, disse, bom, ele não quer, mas nós queremos ele. Então, aqui foi essa movimentação. Sergipe tinha uma tradição de ser um estado oposicionista. E nós nos politizávamos com isso. A sua irmã? Não, minha irmã... Foi nesse momento que o Ateneu você está no Ateneu, tem uma tradição de participação no movimento social. Mas minha irmã... Teve pressão da sua irmã e da sua Não, depois disso, não. Eu com o Mário Jorge, Abelardo, Alceu, nós nos tornamos autônomos, não precisava mais de minha irmã, nem de minha mãe dizer nada, né? Se bem que debíamos, assim, aquele ufanismo. Tinha um irmão meu, Nissinho Wilson, que tinha medo, que tinha receio, não era o mais velho, era o terceiro na ordem dos mais velhos, que tinha receio que surgisse alguma coisa nessas movimentações. Porque eles viram meu pai preso, eles pequenininho, o Edmo também, mas meu irmão mais velho mesmo, o Wilton, que, coitado, sofria também de um problema psíquico, mas ele era um homem muito inteligente, mas ele tinha uma esquizofrenia e isso não tirava dele nem o foco de ter consciência da realidade, que depois ele também exagerava, se abstraía dela e delirava, mas, de qualquer sorte, ele sim tinha uma vontade de lutar a favor do povo. Meus outros irmãos com medo, com receio que eu, tão jovem, me metesse em frias, né? Como ele se dizia. Mas aí, nesse primeiro momento, até 61, nós íamos na onda do Ateneu, na lógica dos acontecimentos. Eu, Mário Jorge, Abelardo, Apolônio, Alceu. Mas como Alceu Monteiro é irmão de Ezequiel Monteiro, que ainda jovem, com 15, 16 anos, foi preso em 52, numa jogada do Exército, Marinha Aeronáutica aqui, contra os comunistas. Alceu aprendeu mais cedo do que nós, se bem que é da mesma faixa etária, essa lógica política. E nos passava isso, e nas dúvidas dialogávamos com a professora Alpenísia, que a gente sentia, até nos aproximávamos mais, o fato de meu pai ter gostado muito dela, Dona Ivone, também tinha muita admiração. Enfim, a mulher tem mais jeito de explicar as coisas. Tio Vério, na hora do H, a gente tinha contato com o Tio Vério também. Havia isso. Tio Vério não era do Partido Comunista, mas era um simpatizante, digamos assim, das ideias marxistas. Ele conseguia unir as ideias religiosas. Por exemplo, na Bíblia não diz que você vem do pó e ao pó retornará? Ele, pronto, então, pronto, o materialismo é isso, o materialismo histórico. Pô, vamos começar daqui, deixemos questões de fé para discutir como nós estivermos no outro espaço. E Mário Jorge, nesse primeiro período muito jovem, qual era a relação dele com os professores? Ótima. De que maneira ele se sentia, porque ele também foi para, vamos chamar de militância ou ativismo, não sei como é que posso chamar, pessoas tão jovens, né? Qual era a relação dele, como é que ele lidava com essas questões sociais? No primeiro momento, nenhum de nós lidávamos no dia a dia, como depois ficamos apaixonados por elas. Não. No dia a dia, nós lidávamos com esporte. Criamos o Cicle Clube de Aracaju, no quintal do seu Diniz, perto da Praça Tobias Barreto. E nesse clube a gente imitava a estrutura do Cotiguiba. Então tinha o departamento de boxe, tinha o departamento disso, o departamento daquilo. Lá também chamávamos os mais velhos para falarem sobre uma hipótese sobre o que é parlamentarismo, sobre o que é presidencialismo, porque o golpe, de vez em quando tinha pessoas mais velhas que iam para lá e batia papo com a gente, como filho de seu João Diniz,
seu Diniz, né? A questão, por exemplo, Montalvão, seu Montalvão. O parlamentarismo ou presidencialismo já é diretamente influenciado pelo plebiscito. Ou antes. Já vinha por aí, né? Vocês, a gente mantinha a Herbert Mendonça, filho de um vereador, e que era até de direita, o pai dele, mas ele, rebelde, queria discutir essas questões. Então, na estátua de Tobias Barreto, e logo o nosso Tobias Barreto, o ícone para nós, da nossa cultura, e também da cultura brasileira e até mundial, mas sendo ele sergipano, aí Herbert enchia de coisa, a gente discutia, se bem que um dia fez uma bobagem, botou um pinico, um urinol na cabeça do Tobias Barreto, e o pai dele disse, quem botou um pinico na cabeça do Barreto é um imbecil, não tem pai, não tem... Sem saber que era o filho dele que tinha colocado, mas porque começaram a dizer que Tobias sabia tudo, e ele se rebelou também contra Tobias, era um rebelde. O que aconteceu com ele? Foi depois que o pai soube que era ele pegou castigo para valer, e nós ficamos com a responsabilidade moral de limpar tudo lá em cima, tal, na estátua de Tobias, que era uma estátua alta, num pedestal bonito. Então, nós não nos preocupávamos assim diretamente com questões sociais, mas com questões esportivas, onde criamos um clube, com questões também, já entrando na fase da adolescência mesmo, com questões de ordem cultural, e Mário Jorge começa a se destacar, escrevendo algumas cartas de amor para uma menina, se eu não me engano, de nome Margarida. E depois, poesias. Começa com as primeiras poesias, meio tímido e tal, mostrava, fazia, rasgava muitas vezes. O que é que vocês liam nesse primeiro momento? Aí era uma loucura. O professor de latim, ele gostava das fábulas de Esopo, e ele tinha tudo para ser de esquerda, mas ao mesmo tempo tinha medo de ser. Mas respeitava muito a professora Alfenísia. O nome dele? É José Antônio da Costa Melo. Esse professor, ele era negro na pele, olhos azuis, né? E o cabelo mais para a etnia caucasiana, né? E ele tinha alguns aspectos assim de querer falar sobre a etnia brasileira, né? E graças a ele nós recebíamos lições de moral, porque Fontaine, Esopo, e aí ele que tinha sido sacerdote não, tinha estudado para sacerdote, tinha sido seminarista, nos orientava, e aí lhe respondo. Nós lemos José Engenheiros, aquele argentino, parece que era argentino, que escreveu, entre outros livros, As Forças Morais, onde ele diz: a juventude sem espírito de rebeldia é servidão precoce. Com base nesse negócio que ele falava tanto, todo mundo comprou o livro e começou a ler. Líamos também a história de... na livraria Regina? Na Regina. Não sei se foi na Regina, parece que foi na Editora Nascimento, Gráfica Editora Nascimento. Ou na Regina. Eram as duas que tinham esses livros. Compramos... Não, aí foi na Regina mesmo. Como é que você sabe? Deduziu. Um do outro, né? Então, eu acho que foi na Regina mesmo. Então, José Engenheiros, que tinha as forças morais, né? Nós líamos também romances, porque estava na época, não, esses heróis. O senhor está conseguindo separar, até 61, né? 61. Nós líamos aí o romance de Edgar Rice Burroughs, sobre a história de Tarzan. Havia dois grupamentos, os que achavam que devia ler As Revistas da Ebal, que era a editora Ebal, que defendia o bem, e havia uma outra que bandido e mocinho se misturavam, né? Então, tinha uma outra editora que eu não sei o nome, mas se for pesquisar, eu tenho condições de dizer. Você consegue lembrar que editora? Que história? A Ebal era do bem, que produzia Tarzan em quadrinhos. Certo. A gente já tinha lido e fazia leitura de Tarzan, Tarzan na selva, Tarzan, o filho da selva, aquele negócio. Então, porque Tarzan era o nosso grande herói, porque era um herói de carne e osso, que tinha mulher, tinha filho, né? Diferente desses agora, tudo é de plástico, de aço, de não sei o quê, né? E tínhamos Roy Rogers, que também tinha a esposa dele, que eu me esqueci agora, Dave Hillings, não sei se é a pronúncia. Então, nós tínhamos uns heróis que atiravam era na mão do bandido, não atirava para matar, prendia,
e não julgava, entregava ao xerife para depois ler. Quer dizer, nós tínhamos uma cultura da EBAL legalista. Legal. E tinha uma que era Bill Zekid, que era o cara foragido da lei, porque mesmo quando a revista EBAL publicou Zorro, não o Zorro de capa e espada, mas o Zorro que andava com aquele índio tonto, ele era um foragido da justiça, que tinha acontecido alguma coisa com ele, mas ele fazia o bem, sempre ao lado do bem, sempre ao lado do... Ele não queria te apresentar, porque parece que ele fez alguma besteira no passado. Bom, então, nós vivíamos assim. Você poderia perguntar mais um pouquinho da outra vertente do quadrinho? Que tipo de história era? Porque esse é um tema... Sim. Por exemplo, no de Tarzan tinha até história que ele lutou contra o nazismo, o nazifascismo. E a outra... Quando você falou que mistura o bem e o mal, era o foragido. A outra revista, as outras editoras, não me lembro, era um gibi, até o traço era diferente, mais agressivo, tinha Bill Zekid, né? Tinha Jerônimo, que eram umas revistas mais assim, agressivas do ponto de vista de não dar formação moral, ou tudo ou nada. Como assim? Eu acho que eu ainda devo ter uma ou duas antigas. Eu tenho coleção de Tarzan de 1952, eu tenho alguns aí. Se o senhor gosta, vale outra sessão de conversa só sobre esses quadrinhos aí. Não interessa isso? Tudo. Quer dizer, interessante, a perspectiva desse trabalho, eu acho que eu não tenho condição de fazer uma análise política clássica como faria, por exemplo, com o professor Ibaré. Não é nem o meu interesse. O meu interesse foi realmente essa união da revista em quadrinhos, a militância política, aquele professor que ninguém nunca vai ficar sabendo, mas que foi importante na formação, sabe? Esse cotidiano do ativismo, da militância. Então, para mim, tudo isso eu acho muito interessante. Então, tínhamos, por exemplo, Henrique, o primo carnal de Mário Jorge, Henrique, que sabia desenhar como ninguém. Então, a gente discutia um tema, ele fazia, aí tanto que o apelido dele ficou Henrique Bang Bang, porque aí os quadrinhos ele sabia desenhar e puxava os revólveres também nos quadrinhos, né? Fazia, não, devia ter se especializado nisso, porque queria muito dinheiro, mas ele não cuidou disso. Em 61, 62 ainda, né? Ainda. E agora não entendi, em que sentido que você está dizendo que, por exemplo, Jerônimo... Não sei se Jerônimo era mal, mas não era da EBAL. Não era da EBAL. Em que sentido você acha que esses heróis não... Vocês achavam que esses heróis não tinham assim, uma pregação moral? O que eles... Bom, a maior parte de nós optávamos pela EBAL. Pela EBAL. Mas o que eram, como eu já disse, tem Genialtre, né? Mas os outros... Vocês liam? Líamos de vez em quando, mas não queríamos colecionar, porque eles eram mais de confronto. É para você ver como isso vai formar. Repara que depois, na minha relação com o PCB, eu opto pelos que acharam que tínhamos que garantir a democracia com valor fundamental, que não podíamos ir para a aventura, não sei, em outro caso, só se a ditadura nos impusesse o caminho da luta armada, mas se não fosse isso, nós teríamos que esgotar as formas legais de luta. Aí você está me provocando positivamente para eu refletir o porquê eu não caí no canto da sereia, de também eu, com meu espírito um pouco impulsivo, não ir para esse confronto, se bem que eu tinha como pai dele um grande orientador, com Gilberto Burguesia e outros, eu, Mário Jorge, tínhamos em Serivaldo Pereira, e em Gilberto Burguesia, professora Aferida... Mas vocês são muito jovens ainda, né? Sim, mas eu dei um salto, né, para depois de 64. Então, aí nesse processo de juventude, os livros que você perguntou, eu disse As Forças Morais, Os Romances de Tarzan, também li as Fábulas de Fontaine, Esopo, nós também líamos nesse período Tobias Barreto, alguns poemas de Tobias Barreto, Dias e Noite de Tobias Barreto, discutíamos com o professor, não, já em 64, eu não vou citar, discutíamos com a professora Felícia Freire, discutíamos, ela provocava positivamente discussões nesse sentido, e tinha agora os congressos da USES, onde eu fui esfaqueado, em 63, mas aí pula, aí não, em 63. Já estava mais falando. Vamos voltar. Então, eram esses livros que nós líamos. Um livro que dizia que era de mulher, que era mais para mulher, mas que nós lemos, eu, Mário Jorge, Abelardo, porque nossas irmãs diziam que era interessante ler Poliana e Poliana Moça.
Agora, marxismo em si, não, nada ainda, né? Hein? Não, nem... E o grupo todo, se seus colegas liam isso... Lia e discutíamos, na né? escola? Não era por determinação da escola, não. No grupos? cicle, ou em grupo, ou na casa de Mário Jorge, ou no Cotiguiba. A gente lia, discutíamos os livros, cada um lia em casa e depois discutia aqui naturalmente. Bate-papo. É que um jovem, vocês não eram militantes nessa época. Não eram militantes, não. Então, o que... Repare que Poliana e Poliana Moça é um livro até aqui, é antirrevolucionário, quer dizer, você se contente com tudo, pior seria, né? É o jogo do contente, ela defende o jogo do contente. Mas nós lemos. Você está dizendo que é um grupo de amigos que lia um determinado e se reunia depois na casa de um ou de Mário Jorge. Naturalmente a gente ia se reunir, não era exatamente para isso. É como um bate-papo que você está puxando vários assuntos, que é bom. Nós íamos assim porque ia escalar um time de futebol. Mário Jorge não era bom no futebol, era bom no xadrez, já desde pequeno. Então ele jogava no segundo time. Mas ele queria saber como é que ele podia chegar no primeiro time. Então a gente pensava assim. Depois, os mais velhos, e o pai dele, seu Claudomir, sabe? Que dizia que a persistência, tem que persistir, para que eu sou baixinho. E fui considerado um bom jogador de basquetebol como isso, porque adquiri outras habilidades de passar por... A gente passava, era ali na Praça Dias Barreto, depois do Claudomir ia ver a Hora do Brasil, e também quando chegava 8h30, 9 horas, cada um ia para a sua casa, porque naquela época não se devia chegar mais do que 10 horas em casa. E o Mário Jorge, ele lia as mesmas coisas que todo mundo? Ou... Não, ele lia mais um pouco. Ele lia mais um pouco porque seu Claudomir levava para casa jornais do Rio de Janeiro e revistas, não é? Na minha casa entrava revistas, mas meu pai não tinha o hábito de trazer jornal do Rio diário. Ele trazia só um jornal que era a Gazeta de Sergipe. E não sei por que, não, sabe que revista tem umas capa bonita, mulher bonita, a gente estava naquela fase da adolescência, então sempre a revista com uma manchete era mais atrativa, né? E também quando um jornal de São Paulo, Rio de Janeiro, tinha aquelas coisas assim que às vezes fazia com que Mário Jorge pudesse dialogar com os professores, né? E ele tinha o hábito de conversar sobre esses temas com vocês? Mário Jorge tinha e nos incentivava. Antes de 61? Mais novo do que eu, me incentivou muito. Eu me recordo que ele disse que estava se preparando para o vestibular de Direito, uma vez que nós tínhamos isso já com 17, 18 anos, mas 2 saltos, e ele me disse que eu tinha que me preparar mesmo, porque era uma forma de eu melhor ajudar o Cotiguiba, não era pensar em resolver o problema imediato, que meu pai era naquele então presidente do Cotiguiba, o Cotiguiba estava com uma dívida muito grande, e eu estava lutando para ter um carnaval que tivesse um lucro suficiente para pagar uma dívida com o Banco do Brasil, que era responsável meu pai. Mas ele disse que a melhor forma de ajudar o Cotiguiba era eu me preparar para que um dia eu podia ajudar. Parece até que foi profético, não vou me emocionar. Agora, para a gente não... Nesse período até 61, 62, vocês, que música? Vocês ouviam música? Que tipo de lazer vocês tinham? Saíam à noite? Até às 10 horas, lógico, né? O que vocês faziam? Bom, as tinha músicas... turma de amigo que tinha, mas Mário Jorge era o que mais trazia essas novidades, defendendo Luiz Gonzaga. Nós gostávamos muito de Luiz Gonzaga. Ouviam aonde? Nós ouvíamos na casa do seu Claudomir ou na casa do meu pai, que meu pai chegou a montar uma vez uma rádio comunitária, né? Meu pai era dessa... Como é que foi isso? Naquele tempo tinha esse serviço de sons que você colocava umas bocas de alto-falante, porque só tínhamos aqui, no início, nesse período, a PERIP, a radiodifusora de Sergipe, que era do governo do Estado. E ela funcionava de 5 horas da tarde a tal, parece que 10 horas. Então, muita gente não tinha rádio, não tinha o aparelho de rádio em casa. Então surgiram algumas empresazinhas de publicidade e propaganda. A prefeitura autorizava, então tinha um amplificador, não é? Tinha o picape, a gente chama picape, é o toca-disco, né? De 78 rotações, nesse período que está se referindo, não tinha ainda long play.
depois é que vem existir, e puxava uma fiação, no caso, saía da casa do meu pai, da Augusto Maná 262, e atravessava a Avenida Augusto Maná, passava pelo sítio de Dona Maria Albino, passava pelo fundo do Cotiguiba, que era Mangue, ia lá para onde está agora sendo construído essa barragem para que as águas não invadam a Praia 3 de Julho. Como é que nós podemos chamar? Essa obra que deu tanta discussão, né? Que é para conter as águas do Rio Poxim no confronto com o Rio Sergipe e o Oceano Atlântico. Então, ali tinha um poste com uma boca ou duas bocas de alto-falante. Tinha na porta da minha casa e tinha uma outra perto do Cotiguiba. Já seu Guilhermando, então tudo era combinado entre eles, já botava para o lado da Duque de Caxias, Vila Cristina, mais para o lado da Associação Atlética. E seu Hamilton Ludovice, que tinha um sistema, que é o pai de Marco Ludovice, esse menino que é conhecido demais, digo menino que eu vi na barriga da mãe, né? Marco Ludovice, que é vice-presidente do Sindicato dos Radialistas, e o pai dele tinha no centro da cidade. Então, eram 3 rádios comunitárias que tinha em Aracaju, não é? Então, nós escutávamos lá. Mário Jorge, às vezes, selecionava, Seu Mangueira, bote disco tal e qual. E o interessante é que, naquela época, já tinha meu pai não teve o estudo regular, mas queria ser um homem de cultura, tanto que era afiliado à Sociedade de Cultura Artística, e aí, com base nos meus irmãos, que já tinham estudado, já estavam fazendo vestibular, reprovado ou não, e nessa fase até o Barbeiro de Sevilha era cantado lá, músicas clássicas, tinha um período de música clássica, que esse meu irmão mais velho, o Wilton, querendo ser diferente dos demais, ele era uma capacidade incrível, mas ao mesmo tempo ele se descontrolava psiquicamente por conta da esquizofrenia, e ele criava fantasias e desconectava-se com a realidade. Mas, para ser diferente, exatamente talvez pelo problema psíquico dele, ele procurava discos clássicos. Algumas pessoas com quem ele andava, como José Honorato, que era um socialista do Partido Socialista Brasileiro, e com o hoje vivo Dr. Alencar, que era uma capacidade, um intelectual de alto nível, está vivo com 90 anos, 90 e poucos anos. E ele, então, baseado nesse pessoal que tinha certa cultura, os filhos de Gumercindo Bessa, que eram cotiguibenses, torciam pelo Cotiguiba, fundadores, Gumercindo Bessa dá o nome ao fórum, e foi um fundador do Cotiguiba. Pois bem, então esse pessoal tinha uma cultura muito lastrada. Então, também na nossa emissora, tinha, essa rádio comunitária, tinha meia hora de músicas clássicas, e ele procurava dizer alguma coisa, porque tinha também seu João Ouro, um homem intelectual que fazia uma espécie de novela nessa rádio comunitária, sabe? Seu João Ouro era um homem que tinha ideias conflitivas com o meu pai, mas os dois, na diversidade, se tornaram amigos, apesar de seu João Ouro ser do integralismo e meu pai ser mais do socialismo, que é vinculado... Da LN, né? Da ANL. LN é de Marighella, ANL. Então, meu pai da ANL, mas ele torcia pelo Sergipe, meu pai pelo Cotiguiba. Mas os filhos dele gostavam mais do Cotiguiba. Então, nisso, morando tudo junto, e seu João Ouro fazia, como fez uma novela que ficou famosa, eu não sei quem é o escritor, o Sheik. Ele, com aquele vozeirão, que era um homem inteligente, amava o Brasil. Apenas uma visão daquela época, que uns ficaram com o Plínio Salgado, outros ficaram com o Luiz Carlos Prestes, né? É normal, mas ele nunca foi dedo duro, seu João Ouro, tanto que ele sabia da minha posição comunista, discutimos assim, dentro da minha casa, mas nunca foi capaz de me prejudicar, nem ele, nem os filhos. Então, era essa a nossa juventude, Mário Jorge participando, Abelardo, Abelardo também era muito inteligente. Antes de mim e de Mário Jorge, ele chegou até a escrever no jornal do Partido Comunista Brasileiro. Com apenas 16 anos, ele escrevia algumas matérias, Abelardo Silva Souza. Né? E Mário Jorge não escrevia em jornal. Depois é que nós fomos participar de uma revista, mas já é
depois de 64. Eu acho, para não, já ficou até rouco, né, de emoção também, né? Tanto fala hoje. Porque a Rosângela esqueceu de trazer um copinho de água, hoje ela deve estar aperreada ali. Mas, de qualquer sorte, depois de 64, ou melhor, antes de 64, nós ganhamos o Grêmio, uma disputa em que Mário Jorge era o secretário do Grêmio. Depois da posse de João Goulart. Depois da posse de João Goulart, aí nós desenvolvemos uma atividade política agora de forma mais consciente. Eu fui esfaqueado no Congresso de Lagarto, em 63. Mas vamos deixar essa história para outro dia. Tá O que bom. você acha? Tá tudo bom. Aí é que Mário Jorge aparece mesmo como intelectual, que redige manifesto. Para que o pessoal possa fazer pesquisa, a gente possa registrar, nesse primeiro período que nós vimos, e se a gente pegar depois seccionado de 61 a 64, você teria fotos dessa época? Poderia escolher uma ou duas? Temos fotos. Eu tenho que perguntar com minha irmã, porque muitas o Exército levou. Porque jornal comunista, ele nunca conseguiu levar nenhum documento do Partido Comunista, porque meu pai, com a experiência antiga, escondia no fundo das taças do Cotiguiba, que só veio me dizer depois. Agora, dessa primeira fase, desse grupo de amigos, você teria alguma foto? Tenho de Mário Jorge. Mário Jorge tem muitas, eu falo com a Aninha, com a deputada Ana Lúcia. Tem fotos, minha irmã tem fotos minhas com o Mário Jorge, com o Henrique, tem, mas muitas foram levadas, Nessa primeira fase, para poder identificar quem era um, quem era outro, guardar a foto depois no arquivo legal? Tem no Ateneu, a gente pode, carteira. Ana Lúcia deve ter muitas. Deve ter bastante. E eu tenho em casa também. Tem uma que eu gostaria, que foi uma coisa muito histórica, foi numa hora de Vitória. Eu já vi na mão de minha irmã, mas não sei, eu estou falando. É uma em que é o Grêmio do Ateneu, quando nós fomos vitoriosos. E depois fizemos uma festa na Associação Atlética de Sergipe. Isso é de 61, 62, né? Antes de 64. Antes de 64. Foi 63, 63. Vamos pegar, essa é uma eu vou procurar as fotos que tenho. A gente seleciona, porque fica uma conversa interessante. A gente mostra a foto, grava, dá para ir montando Aí depois arquiva a foto, tira a cópia, arquiva, para deixar como registro, porque a principal ideia nesse momento é formar registro de memórias. Sim. Né? Isso aqui depois nós vamos dar um jeito de guardar em algum lugar com disponibilidade pública, provavelmente vai ser no Instituto Histórico Geográfico, para quem quiser pesquisar. Sim, quem quiser pesquisar e se tiver condição, a minha ideia é escrever uma história desse período, mas não eu escrevendo, dizendo assim, cada um entrando naquilo, quer dizer, não importando se o que um fala é verdade ou se o que fala é mentira, né? Cada um é o registro oral. Exatamente, de cada um. Quer dizer, então, o objetivo nesse momento é criar registros orais. Sim. Depois vou começar a ir atrás de jornal, documento, judiciário, mas é uma coisa muito longa. O meu trabalho é meio artesanal, né? Não, mas eu acho que é por aí mesmo. E está na lógica atual, né? Esses depoimentos como fonte de conhecimento. Porque é claro, como você bem sabe, que o tempo se encarrega de, às vezes, confundir datas em momentos históricos. Mas eu preferi me circunscrever a situações em que a minha memória está viva, até porque eu falo nisso constantemente. E uma coisa que eu gosto muito são dessas situações não oficiais. Sim. Assim, não que é não oficiais, mas não é necessário, o testemunho do cotidiano. Então, por exemplo, se o senhor está falando e aparece Ofenísia Freire numa participação que talvez não fosse registrado em livro nenhum, em documento nenhum, porque é aquela militância e intelectualidade que não é nem ponta de lá, nem ponta de cá, mas são pessoas formadoras em posição. Você não sabe, professor, que alegria eu tive quando, um dia após eu ter dito na Academia Sergipana de Letras, da qual não faço parte, mas a pedido, uma determinação do governador, que está para a solenidade dos 100 anos de Ofenísia Freire, ele disse que gostaria, com todo o respeito à academia, que quem falasse em nome do governo do Estado fosse o Hélio Mangueira. E aí me deram a palavra e eu digo, olha, nessa casa, né, fiz aquela introdução, mas me pegou de surpresa e eu falei assim, de forma muito espontânea, espero que alguém tenha gravado, porque foi um negócio interessante.
Mas lá para as tantas, eu mostrei um aspecto da vida de Alfenícia Freire, como estou dizendo aqui, após 64, e eu vi que algumas pessoas torceram um pouco aqui os lábios e franziram a testa como se fosse uma interrogação, achando que eu estava querendo enaltecer muito a ação do Partido Comunista Brasileiro, vinculando a ela, já que, uma vez ele na legalidade, ela não subscreveu a ficha como fez em 46, esquecendo que ela não fez em respeito a Luiz Carlos Prestes. Muito bem, porque ele não quis participar, tal, muito bem. Mas era secundário. Quando eu falei que ela participou ativamente da resistência, que corrigiu os nossos jornais, que nos orientava, tal, mesmo depois em 79, quando veio a anistia, ela continuou, tal, eu vi que alguém achou que era esquisito aquilo. Mas, um dia depois, na exposição, que já estava feita há mais de 2 semanas, com documentos, mostram que ela saudou Luiz Carlos Prestes, que ela tinha essa amizade profunda, que ela é uma garota que foi candidata a deputada. Tudo lá escrito, quer dizer, evidenciando o que eu tinha dito, se bem que não foi só. Tinha Francisco Varela, que testemunha, Guadalupe Teixeira, que está viva, né? O Serivaldo morreu, que era o pai dele, que era quem tinha esse contato com ela, né? Eu e Serivaldo, durante os momentos mais difíceis. Então, eu fiquei muito contente, porque o que parecia apenas um aproveitamento da minha parte para enaltecer o PCB com figuras tão ilustres como a professora Alfenícia, os pesquisadores dessa Secretaria de Cultura, e eu não estava nem aqui ainda, buscaram no Instituto Histórico e Geográfico, buscaram nos arquivos aí do DOPS, coisas que evidenciavam o que eu estava dizendo. Aí eu fiquei feliz. Né? Muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Eu me agradeço. E vamos em frente, o que precisar de mim, eu estou às ordens, viu? Bom, agora eu vou botar o dedo ali, hein? Parou.